O que você faria se no meio de uma vida que todos invejam, você sentisse um buraco no peito que nada parece preencher? Imagine ter conquistado tudo o que sonhou. O emprego, a casa, os relacionamentos, mas no silêncio da sua própria mente, uma voz sussurra que falta algo essencial. Esse não é um sentimento raro. Grandes pensadores, como o filósofo espírita Leon Denis, já descreviam essa fome de infinito da alma. E se eu te disser que esse vazio não é um defeito seu, mas talvez o sinal mais importante que a sua consciência pode te dar? Fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo. Então, a gente parou naquele ponto crucial. A sensação de que, mesmo com tudo, falta algo. E a primeira pista para decifrar esse mistério está justamente nessa palavra: tudo. O que a nossa sociedade insiste em nos vender como a fórmula completa da felicidade? É o carro do ano, a promoção no trabalho, a viagem perfeita para as redes sociais, a casa impecável. Nós corremos uma maratona atrás desses objetivos, suamos, lutamos, e no dia em que finalmente alcançamos a linha de chegada, muitas vezes a gente senta e pensa: só isso? É um choque, não é? Parece ingratidão. Mas e se não for? E se for um sinal de que a gente está tentando alimentar uma parte de nós com a comida errada? Vou te dar uma imagem que clareia tudo. Imagine que você é, na sua essência mais profunda, um atleta olímpico. Seu corpo precisa de proteína, vitaminas, nutrientes de verdade para crescer forte e cumprir sua missão. Agora, imagina se durante anos você alimenta esse atleta apenas com algodão doce. Ele vai se encher, vai ter um pico de energia rápido, mas no fundo vai ficando fraco, desnutrido, sem força para correr. O vazio espiritual é essa fome de nutriente real. A doutrina espírita, baseada nas obras de Allan Kardec, traz esse conceito de uma forma que faz todo o sentido. Ela nos diz que nós não somos este corpo que vemos no espelho. Nós somos espíritos imortais, usando um corpo temporário, como um astronauta usa um traje espacial para uma missão na Lua. Nosso verdadeiro eu é essa consciência, essa centelha inteligente que pensa, que ama, que sente. E qual é a missão do espírito? Evoluir, aprender, amar de forma mais pura, se conectar com a fonte de onde veio. Agora repara no conflito. Se a sua missão é evoluir como espírito, mas toda a sua energia está focada em acumular coisas para o traje espacial, o corpo, e para a sua imagem na missão, o ego, é óbvio que vai sobrar uma fome imensa. Você está negligenciando o astronauta dentro do traje. O psicólogo Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores do Holocausto, percebeu isso na pele. Ele viu que as pessoas que encontravam um sentido, um porquê para viver, resistiam muito mais. Ele cunhou a frase: quem tem um porquê, vive com quase qualquer como. O vazio, o que ele chamou de vazio existencial, surge justamente quando falta esse porquê que é maior do que nós mesmos. Então, a sociedade nos ensina a buscar felicidade em coisas que são, por natureza, passageiras e externas. O carro envelhece, o emprego pode acabar, o like some na timeline. E o espírito, que é eterno e anseia por coisas eternas como amor, sabedoria e paz, fica olhando para tudo isso e pensando: e daí? Essa é a ilusão da plenitude material. Tentar tapar um buraco infinito com pedras finitas. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda e pessoal. Porque se somos espíritos em evolução, por que esse sentimento é tão forte em algumas pessoas e em outras não? Será que é só saudade de um lugar melhor? Ou será que existe um peso, uma memória, algo que a gente carrega e que não consegue identificar, que alimenta esse vazio silencioso? O que será que a nossa própria história, talvez de outras vidas, tem a ver com isso? Então, se o vazio é a fome do espírito, por que essa fome dói tanto? Porque ela vem como uma pontada,
Uma nostalgia de algo que a gente nem consegue nomear. A resposta pode estar em duas ideias profundas que se entrelaçam: uma memória e um peso. Primeiro, vamos falar da memória. Já teve aquele momento em que você ouviu uma música, viu um pôr do sol de tirar o fôlego, ou sentiu uma conexão tão forte com alguém que por um segundo você foi invadido por uma paz absoluta e logo depois uma sensação quase de saudade? Os espíritas, como Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Franco, chamam isso de saudade do infinito. É como se no fundo do nosso ser guardássemos a lembrança inconsciente de onde viemos, um estado de paz, de amor puro, de plenitude total, que é a nossa verdadeira pátria espiritual. Estar aqui na Terra, neste mundo de aprendizagem intensa, é como estar longe de casa. Mesmo sem lembrarmos dos detalhes, a alma sente falta. É essa saudade vaga, esse anseio por um lugar que não sabemos descrever, que se mistura ao vazio. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores de onde vem nossa intuição sobre Deus. A resposta é clara: de uma lembrança que trazemos de nossa origem. Essa mesma lembrança é o combustível da nossa inquietação. Mas existe um segundo elemento, mais denso, que se junta a essa saudade para formar o vazio. É o peso. Não um peso físico, mas um peso na consciência. A doutrina espírita fala da lei de causa e efeito, a ideia de que colhemos o que plantamos, nesta vida e em outras. E muitas vezes o que alimenta o vazio é justamente a colheita silenciosa de escolhas passadas. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você priorizou o prazer momentâneo, magoou alguém por orgulho, ou viu as costas para uma oportunidade de crescer moralmente? Essas ações deixam um rastro. Agora, imagine que esse rastro não some. Ele fica registrado na sua consciência espiritual, como um débito a ser acertado, uma lição que ficou para trás. Não é sobre culpa ou castigo divino, é sobre consequência natural. É como se você soubesse lá no fundo que deixou uma tarefa importante e inacabada. Esse saber inconsciente gera um desconforto, uma sensação de que você não está em paz consigo mesmo, de que falta algo a ser resolvido. Esse peso moral, somado à saudade do lar espiritual, cria aquele vazio complexo e difícil de explicar. É a alma sentindo falta de onde veio e, ao mesmo tempo, sentindo o peso do caminho que percorreu. Isso nos leva a um território íntimo e desafiador. Porque se o vazio é feito de saudade do futuro espiritual e peso do passado moral, como podemos nos mover no presente? Como aliviar esse peso e acalmar essa saudade? Existe uma maneira prática de transformar esse vazio angustiante em algo diferente? Em um motor que nos impulsione para a frente? Então, chegamos ao ponto de virada. Se o vazio é um sinal da alma, ele não está aí para nos punir, mas para nos guiar. É como a luz do painel do carro avisando que o combustível está acabando. Ignorar só piora. A boa notícia é que existe um antídoto, um caminho para transformar essa sensação oca em algo sólido e significativo. O Espiritismo nos oferece um mapa prático, resumido em 3 pilares: estudo, meditação e caridade. Mas não é sobre ritual, é sobre mudança de foco. O estudo das obras sérias da doutrina ou de qualquer filosofia que eleve o pensamento é como acender uma lanterna na escuridão. Ele nos ajuda a entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos, dando sentido à jornada e aliviando a angústia do desconhecido. A meditação ou a prece sincera é o momento de silenciar o mundo exterior e ouvir a voz interior. É a conexão direta que acalma a saudade do infinito, nos lembrando que estamos ligados a algo maior. E por fim,
A caridade, no seu sentido mais amplo, é a chave mestra, porque é no ato de doar seu tempo, seu ouvido, seu talento, seu perdão, que a mágica acontece. Quando você sai do centro do seu próprio universo e se coloca a serviço do outro, você pratica o amor incondicional. E esse amor é o único nutriente que sacia a fome do espírito. É assim que se preenche o vazio, não recebendo mais, mas se tornando mais. O vazio, no final, era o convite para a maior aventura. A jornada de volta para a sua melhor versão. A jornada começa agora, na sua próxima escolha.